Você já tentou dormir, mas sua mente simplesmente não permitiu. Os olhos fecham o corpo. Está exausto, mas os pensamentos gritam, como trovões na escuridão da noite. E se justamente nesse momento, Jesus estivesse te esperando, pronto para carregar o peso que você insiste em carregar sozinho? E se eu te dissesse que existe uma chave espiritual escondida nas Escrituras, um segredo antigo que pode transformar completamente suas noites de angústia em momentos de descanso profundo e verdadeiro, mesmo no meio do caos? E se eu te dissesse que Jesus está mais perto do que você imagina, pronto para te dar alívio, mas você precisa apenas de um gesto: entregar a uma multidão de cristãos que vivem cansados de lutar, de correr atrás de respostas, de se manterem firmes quando tudo parece desabar. E quando chega a noite, o travesseiro não é um alívio, mas um espelho de inquietações. O que deveria ser o momento mais calmo do dia torna-se um campo de batalha na mente e no coração. O silêncio da noite ecoa gritos de preocupações, lembranças dolorosas e medos sobre o amanhã. Mas e se essa rotina pudesse mudar hoje? O Espírito Santo me trouxe aqui com uma mensagem urgente para o seu coração. Porque há um poder escondido na entrega, um descanso sobrenatural, reservado para os que confiam, mas que permanece trancado para aqueles que tentam resolver tudo sozinhos. Você pode estar vivendo noites em claro, porque ainda não compreendeu que o sono do justo não vem com calmantes, vem com fé. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas o que pouca gente percebe é que essa promessa também é noturna. Jesus não quer apenas te acompanhar nos dias de lutas. Ele quer ser teu abrigo nas madrugadas solitárias. Só que para isso você precisa aprender a largar sim. Entregar as contas que não se pagaram, a conversa difícil, que você sabe que terá amanhã, o diagnóstico que está pesando seu peito, as lembranças do passado que insistem em te visitar. Quando o mundo se cala, há um convite divino para você hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Mas será que você sabe o que é verdadeiramente entregar? Entregar não é ignorar. Entregar é confiar que, mesmo consciente da tempestade, você não está mais tentando controlar o barco, porque agora Jesus está no leme. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir através da palavra de Deus como grandes homens e mulheres da fé encontraram descanso mesmo em situações desesperadoras. Vamos juntos percorrer histórias bíblicas que vão abrir seus olhos espirituais. Você vai entender que a sua mente não precisa mais viver prisioneira da ansiedade e que as madrugadas podem ser momentos de paz, comunhão e revelação com o Senhor. Você vai aprender como orações simples antes de dormir podem transformar destinos. Vai entender que existem promessas específicas de descanso feitas por Jesus para quem vive oprimido. Vai descobrir por que a escuridão da noite não é sinal de abandono, mas sim oportunidade de intimidade profunda com o Pai. Existe um segredo escondido nos momentos antes de dormir, um poder que está disponível para você, mas que poucos acessam, porque estão distraídos com preocupações e medos. Mas você não precisa mais fazer parte desse grupo. Este vídeo é um chamado para você redescobrir o descanso, não descanso físico apenas, mas uma paz profunda na alma, aquela que excede todo entendimento, aquela que só pode vir dele. Por isso, antes de irmos adiante, escreva aqui nos comentários uma frase de fé, que será o início dessa transformação em sua vida. Eu entrego minhas preocupações a Jesus. Essa frase simples é mais do que um comentário. É um ato profético, um gesto público de rendição e fé. Ao escrever isso, você está declarando aos céus e à sua própria alma que você está pronto para confiar. E se este vídeo tocar o seu coração, dê seu like. Você não faz ideia do que acontece quando você faz isso. O próprio YouTube é forçado a entregar esta mensagem a mais pessoas. Pessoas que, assim como você, estão se afogando em pensamentos durante a noite. O seu like é uma forma de espalhar a palavra, de ser um instrumento.
E eu quero te parabenizar agora por isso, porque poucos têm a coragem de se posicionar pela fé. E se você ainda não está inscrito neste canal, entenda que isso não é só um botão, é um compromisso espiritual. Um canal como este não é apenas um conteúdo, é uma extensão da igreja para aqueles que não têm onde congregar, é alimento para os sedentos, é abrigo para os cansados, é resposta para os que oraram, pedindo um sinal de Deus. Quantos de vocês chegaram aqui após uma oração silenciosa, feita no escuro do quarto? Deus te trouxe. Você não está aqui por acaso. Então, antes de cada estudo, como sinal de fé e unidade, comente: paz em Cristo. Essa frase é um código entre os escolhidos, aqueles que não apenas assistem, mas caminham lado a lado com essa jornada espiritual. Durante os próximos tópicos, você vai ver que até as orações silenciosas, feitas com lágrimas, têm poder, que mesmo no quarto escuro, há um Jesus de luz acesa, esperando para ouvir sua voz, e uma revelação será entregue perto do final do vídeo. Uma mensagem que pode ser a chave espiritual que você precisava para desbloquear o descanso e a bênção que sua alma tanto procura. É por isso que você precisa assistir até o fim. Há algo reservado para você. Na penúltima mensagem, algo que mudará a forma como você vai deitar hoje à noite. Agora respire fundo. Deixe que a paz de Cristo invada seu espaço e prepare-se, porque agora vamos começar o estudo. Jesus acalma a tempestade. Imagine-se num pequeno barco em alto mar. A noite caiu. As ondas começaram a se levantar e o vento se transformou em um rugido ensurdecedor. Você tenta manter o equilíbrio, segura com força nas bordas, mas a sensação é de que tudo vai afundar. E o pior, Jesus está dormindo, sim. Ele está ali, mas parece alheio à sua aflição. Foi exatamente isso que os discípulos viveram em Marcos 4, 35, 41. E talvez seja exatamente o que você está vivendo agora, enquanto tenta encontrar descanso no meio das preocupações que não cessam naquele dia. Sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Essa frase parecia simples, uma travessia comum, um final de tarde como qualquer outro. Mas a tempestade não foi avisada. Ela apenas veio, como tantas vezes acontece conosco. Não foi o seu plano se ver tão sobrecarregado. Não foi seu desejo viver essas noites mal dormidas. A tempestade veio de repente. E o que você faz quando Jesus, o Salvador, está no barco, mas está dormindo? Essa passagem revela mais do que um milagre. Ela revela uma verdade espiritual profunda. A presença de Jesus não impede a tempestade, mas garante que você não será destruído por ela. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus descansava, não por descaso, mas porque conhecia o final da história. Ele sabia que aquela noite terminaria em calmaria. Quantas vezes você já orou como eles? Mestre, não te importa que pereçamos. Marcos 4:38. Essa é a oração do aflito, do ansioso, do que tenta dormir, mas não consegue, do que clama no silêncio do quarto escuro. É a oração de quem vê tudo balançando e acha que foi esquecido. Mas Jesus se levanta. Ele sempre se levanta. E ele diz algo que precisa ecoar no seu coração hoje. Acalma-te, vento, e aquieta-te, mar, e houve grande bonança. Repare que ele não apenas acalmou o ambiente externo, mas depois se voltou aos discípulos e disse: por que sois assim? Tímidos, ainda não tendes fé? A inquietação da alma deles era tão ou mais intensa que a tempestade do lado de fora, e Jesus os confronta. Porque o verdadeiro descanso começa dentro. Ele queria que eles confiassem, queria que entendessem que se ele disse: vamos para o outro lado, então eles iriam chegar lá. Não importa o que surgisse no caminho. Essa é a palavra que Jesus quer liberar sobre você hoje. Se eu disse que vou te levar, nada vai te impedir de chegar. Essa história é sobre mais do que mar e vento. É sobre você tentando dormir com a alma agitada. É sobre você questionando se Deus se importa. É sobre suas orações de desespero, às 2 da manhã. É sobre sua ansiedade escondida sob o edredom.
E Jesus está aqui agora para te dizer: acalma-te, eu estou no barco, eu vou te levar para o outro lado. Essa travessia da sua vida tem um destino, e você não está à deriva. Entregar suas preocupações antes de dormir é reconhecer que o barco da sua vida tem um comandante soberano. Você pode dormir, mesmo que o mar ainda esteja agitado. Você pode descansar, porque quem está no controle é Jesus. Hoje, antes de se deitar, ore, como se estivesse naquele barco. Não esconda sua inquietação. Clame, mas também escute, porque ele vai responder. E quando ele disser: acalma-te, não será só o mundo ao seu redor que se aquietará, será seu coração também. Comente agora: Jesus está no meu barco. Essa declaração é poderosa. Ela reafirma sua fé e entrega. E quando você comenta, você também está ajudando essa mensagem a alcançar alguém que hoje está sentindo que vai afundar. Deixe seu like também. Isso faz com que o YouTube mostre este vídeo para outras vidas. E talvez por causa disso, outra alma encontre descanso. Prepare-se no próximo bloco. Vamos descobrir o que Davi fazia nas noites em que o medo tomava conta e como você pode fazer o mesmo. Hoje, o sono de Davi em tempos de guerra. Imagine estar cercado por inimigos, não saber se o dia seguinte trará vitória ou derrota, vida ou morte. Agora imagine tentar dormir nesse cenário, fechar os olhos, quando a qualquer momento uma espada pode atravessar a tenda, silenciar a mente quando o som da guerra ainda ecoa nos arredores. É nesse contexto que Davi escreve uma das mais poderosas declarações de descanso de toda a Bíblia. Em paz me deito, e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Como alguém pode ter esse tipo de sono em tempos de batalha? A resposta está em um segredo espiritual que Davi descobriu e que hoje você está prestes a entender. Davi não escrevia de um lugar de conforto. Ele não era um poeta protegido por paredes de palácio. Ele era um homem de guerra, acostumado à espada, ao sangue, à perseguição. Mas mesmo assim, ele conseguia deitar e dormir. Por quê? Porque ele conhecia quem o guardava. O mundo pode ruir do lado de fora, mas aquele que confia no Senhor encontra abrigo dentro. O sono de Davi era um sono de fé e não de fuga. Ele não dormia porque ignorava o perigo. Ele dormia porque confiava no Deus que o protegia. Talvez você esteja tentando dormir com batalhas ao seu redor. Talvez o inimigo não seja um exército de homens, mas sim contas acumuladas, diagnósticos médicos, conflitos familiares, traições, medos. As guerras de hoje são silenciosas, mas não menos cruéis. Mas Davi nos mostra que existe um caminho, que existe uma forma de deitar com a mente em paz, mesmo quando tudo ao redor é tensão. Esse caminho se chama confiança ativa. Antes de dormir, Davi orava não orações longas teatrais ou vazias, mas orações reais. Ele rasgava o coração, ele entregava tudo, ele fazia o que muitos não fazem. Hoje colocava suas guerras nas mãos do Senhor. Ele não tentava resolver tudo com a força do próprio braço. Ele sabia que o que precisava era ser guardado, não apenas vitorioso. E essa guarda vinha do alto. Você já pensou que talvez a sua insônia seja fruto de uma tentativa desesperada de controlar o que só Deus pode conduzir? Talvez você esteja se agarrando tanto aos seus problemas que nem percebeu que Jesus está do lado, pronto para tomar o fardo. Davi escolhia confiar. E é isso que você precisa fazer hoje. Escolher confiar. A noite pode estar escura, os pensamentos podem estar barulhentos, mas há um trono de glória acima dos céus, e dele um pastor cuida de você. Veja o que ele escreveu também no Salmo 3:5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou dormir. Nesse caso era um ato de fé, como se dissesse: Senhor, eu sei que o mundo está uma bagunça, mas eu vou descansar, porque sei que quem cuida da vigília é o Senhor. E sabe o que é mais lindo? Ele acordou, e não apenas porque o perigo passou, mas porque quem sustenta o sono do justo é o próprio Deus.
Antes de deitar, hoje, abra sua Bíblia no Salmo 4, leia em voz alta, transforme esse salmo em oração, repita com fé: em paz me deito, e logo adormeço mesmo que seu coração esteja apertado, mesmo que a luta ainda esteja no auge. Ore, confie, solte, entregue, porque se você confiar como Davi confiava, você também vai dormir como ele dormia. Se você chegou até aqui, comente agora: em paz me deito em fé, eu descanso. Essa frase será sua semente de entrega, seu ato de fé, sua declaração diante dos céus. Ao comentar, você ativa sua fé e ajuda essa mensagem a alcançar alguém que está lutando contra pensamentos sombrios. Nesta mesma noite, deixe também seu like. Ele é mais do que um gesto digital. É um ato de evangelismo. Você pode ser a ponte entre essa palavra e outra vida desesperada. No próximo bloco, vamos mergulhar em um episódio em que Elias, o profeta do fogo, desejou a morte e como Deus o fez descansar de forma sobrenatural. O descanso sobrenatural de Elias no deserto. Você já se sentiu tão exausto, tão esgotado emocionalmente que desejou simplesmente desaparecer? Já orou pedindo a Deus que tudo acabasse porque o peso era maior do que sua força? Elias, o profeta que enfrentou reis, que fez descer fogo dos céus, que desafiou os falsos deuses diante de multidões. Esse mesmo Elias chegou a um ponto de total colapso. A Bíblia nos mostra esse momento com uma clareza que assusta, mas também consola, porque ela revela que até os gigantes da fé têm dias escuros. Elias, depois de uma das maiores vitórias espirituais de sua vida, correu, fugiu, se escondeu, e no deserto completamente só fez uma oração que muitos já fizeram em silêncio: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Em Reis 19:4. Essa não é apenas uma frase, é um grito da alma cansada, um pedido de socorro de quem perdeu a vontade de continuar. E talvez hoje você esteja vivendo algo semelhante. Às preocupações, os medos, as pressões do dia a dia, tudo isso somado, tem te feito desejar apenas um alívio, uma pausa, um descanso. Mas veja o que Deus fez. Não julgou Elias, não o repreendeu, não disse que ele era fraco por estar cansado. Deus o deixou dormir, sim. O Senhor permitiu que Elias caísse em sono profundo ali mesmo, debaixo de um zimbro, um sono santo, necessário, restaurador. E enquanto Elias dormia, o próprio Deus enviava um anjo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. No Reis 19:8. Você percebe o que está acontecendo aqui? O descanso de Elias não foi apenas físico, foi espiritual. Foi um sono ministrado pelo céu. Deus o alimentou, o fez dormir e o sustentou com força suficiente para atravessar 40 dias de deserto. E se você entendesse hoje que talvez o que você mais precisa não é lutar mais, mas descansar em Deus, o sono, nesse caso, foi mais que um ato biológico, foi um remédio divino. Deus estava dizendo: você não precisa provar mais nada, deixe que eu te restauro. É aqui que muitos erram, acham que descansar é sinônimo de fracasso, mas a Bíblia nos mostra o contrário. Descansar no Senhor é confiar, é reconhecer limites, é permitir que Ele entre em ação. Quando nossas forças acabam hoje, ao deitar, pare de tentar encontrar forças sozinho. Feche os olhos com essa oração: Senhor, me permita dormir como Elias me restaura. Enquanto descanso, envia teus anjos sobre mim. Não tenha vergonha do cansaço. O céu não tem vergonha de você. Elias foi sustentado no silêncio enquanto dormia. Deus já preparava o pão. E se nesta noite, enquanto você dorme, Deus estiver preparando respostas, abrindo caminhos, enviando recursos que você nem imagina. Você não precisa estar acordado para o milagre acontecer. Você só precisa estar entregue. Comente agora, com fé: Senhor, restaura-me enquanto eu durmo. Esse comentário é um ato de confiança. Você está dizendo: Deus, eu aceito o teu descanso. Eu permito que o Senhor me cure enquanto eu durmo. Que frase poderosa!
Ela pode transformar o modo como você encara a noite. Dê também seu like agora não como um hábito, mas como uma missão. O mundo está cheio de pessoas no limite como Elias. Seu gesto pode ser o canal para que essa palavra chegue ao coração. Certo? Você pode salvar uma vida hoje, com um clique no próximo bloco. Vamos nos aprofundar no convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e você vai descobrir que o descanso dele é mais do que alívio, é transformação. O convite de Jesus aos cansados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Talvez não exista verso mais conhecido e ao mesmo tempo mais subestimado do que este. Quantas vezes você já ouviu ou leu essas palavras? Mas será que alguma vez você já as viveu de verdade? Jesus não está apenas falando com quem está um pouco cansado. Ele está se dirigindo aos que estão à beira do colapso, aos que mal conseguem continuar, aos que têm chorado, em silêncio à noite, com a mente cheia e o coração pesado. A você sim, a você que entrou neste vídeo, procurando apenas um pouco de conforto para tentar dormir. Jesus sabia que você estaria aqui e sabia que você viria sobrecarregado. Observe o verbo vinde. É um chamado, é um convite pessoal. Jesus não impõe o alívio, ele oferece, mas é você quem precisa dar o passo, precisa ir até ele. E isso significa mais do que orar, significa entregar, abrir mão do controle, parar de lutar contra a tempestade sozinho. A segunda parte da promessa é ainda mais poderosa, e eu vos aliviarei. Não é um, talvez. Não é um, quem sabe. É uma promessa firme, um compromisso do céu com a sua dor. Se você vai até ele, você será aliviado. Isso não é uma figura de linguagem, é uma garantia do próprio Jesus. Mas o que é esse alívio? Jesus explica no versículo seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 29. Ele não promete tirar todos os problemas, mas promete dividir o peso. Ele oferece um jugo leve, uma forma de caminhar em meio às dificuldades com paz. O mundo ensina que descanso é ausência de problemas, mas Jesus mostra que o verdadeiro descanso é a presença dele. Você pode dormir hoje, com contas a pagar, com decisões difíceis pela frente, com incertezas, mas com a alma tranquila, porque o que traz descanso não é o que está resolvido, mas quem está com você. Aprendei de mim, aqui está o segredo. O descanso não é um presente imediato, mas uma jornada de aprendizado. Jesus quer te ensinar a descansar. Ele quer te mostrar noite após noite que é possível confiar, que é possível fechar os olhos sem medo, que é possível ter paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Você precisa aprender a trocar o fardo. Deixe nas mãos de Jesus o fardo da preocupação, da ansiedade, da culpa, do medo, e receba dele o jugo da fé, da confiança, da mansidão. Hoje, antes de dormir, faça essa troca. Fale com Jesus, entregue tudo, peça que ele te ensine a descansar. E se você acha que não vai conseguir, saiba que é exatamente por isso que ele está te chamando. Ele não chama os fortes, ele chama os cansados. Comente, agora com fé: eu aceito o descanso que Jesus oferece. Declare isso não como quem repete uma frase, mas como quem se entrega, como quem finalmente decide parar de lutar sozinho. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso. Agora cada like é um sinal para o algoritmo, um empurrão do céu para que essa mensagem chegue a outro coração cansado. Ajude alguém a encontrar descanso. Esta noite, no próximo bloco, vamos viajar até Betel e encontrar Jacó, um homem fugindo, dormindo com a cabeça sobre uma pedra e recebendo uma revelação que mudou tudo. Uma lição sobre o que Deus pode fazer enquanto você dorme, o sonho de Jacó. Quando Deus fala enquanto dormimos, imagine dormir no meio do nada, com uma pedra como travesseiro, exausto, fugindo do passado, sem saber o que o futuro reserva.
É assim que encontramos Jacó em Gênesis 28:11, um homem errante cheio de culpa, sem direção, deitado sobre o chão duro do deserto. Mas foi ali no meio da fuga, da incerteza e da solidão que Deus falou. Jacó não estava em um templo, nem em jejum, nem em adoração. Ele estava dormindo, e ainda assim, o céu se abriu, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Você já parou para pensar nisso? Deus escolheu falar com Jacó enquanto ele dormia, e não foi qualquer visão. Foi uma revelação celestial, uma conexão direta entre o céu e a terra. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O descanso não é um intervalo espiritual, é um território onde Deus pode agir sem a interferência das nossas dúvidas. Enquanto você dorme, o Espírito Santo continua trabalhando, e às vezes é no silêncio do sono que ele encontra o espaço para falar mais alto. Jacó viu anjos subindo e descendo uma escada entre o céu e a terra, e ouviu o Senhor dizer: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Versículo 15. Essa foi uma promessa feita a um homem errante, a alguém que carregava culpa, medo, insegurança, alguém que talvez nem acreditasse que ainda poderia ser usado por Deus, mas ali no chão do deserto ele ouviu: Estou contigo. Talvez você esteja se sentindo como Jacó, fugindo do que viveu inseguro sobre o amanhã, tentando dormir com a alma em conflito. Mas saiba disso. Deus pode falar com você essa noite. Ele não precisa de um altar para isso. Ele precisa apenas de um coração entregue. Jacó acordou daquele sonho transformado e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Versículo 16. Sim, o Senhor estava ali mesmo no lugar, duro, frio, aparentemente sem esperança. E se Jesus estiver no seu quarto agora, e você ainda não percebeu, e se esta noite, enquanto você dorme, anjos forem enviados com respostas, consolo, cura e paz, há sonhos que são mais do que imagens, são revelações, há noites que são mais do que descanso físico, são encontros. Jacó pegou a pedra que usou como travesseiro e a transformou em altar. Isso nos ensina algo precioso. Aquilo que hoje é desconforto pode se tornar memorial de encontro com Deus. A sua insônia, seu medo, sua angústia, tudo isso pode ser o palco de um mover sobrenatural. Se você entregar, se você confiar, se você dormir em Cristo, antes de dormir, hoje, fale com o Espírito Santo. Peça que ele fale com você mesmo, que você não ouça palavras claras. Ele pode ministrar paz em seu interior, pode te visitar com sonhos proféticos, ou simplesmente com um descanso que renova a sua alma. Comente agora como ato de fé: Senhor, fala comigo enquanto eu durmo. Deixe essa frase escrita como um convite ao céu. E confie o Espírito Santo. Sabe como entrar até os lugares onde nem sua consciência chega. Dê seu like agora. Seu gesto pode abrir essa revelação para outros. Você está ajudando pessoas a transformar travesseiros de dor em altares de fé. E se você ainda não está inscrito neste canal, entenda, não é sobre vídeos, é sobre encontros, é sobre sustento espiritual. Você pode estar perdendo mensagens que o céu reservou para você no próximo bloco. Vamos abrir as portas de uma prisão e escutar louvores à meia-noite. Vamos aprender com Paulo e Silas como adorar quando tudo parece trancado e como o louvor pode abrir portas enquanto você dorme. Paulo e Silas, louvor à meia-noite, e portas que se abrem. Meia-noite, uma prisão escura, correntes pesadas nos pés, costas feridas, e ainda assim, vozes se levantam em canção. Essa é uma das cenas mais extraordinárias de toda a Escritura. Em Atos de 16:25, encontramos Paulo e Silas presos, injustamente feridos e humilhados. Mas ao invés de murmurar ou se entregar ao desespero, eles escolhem um caminho inesperado: louvar perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. Quem canta na prisão, quem ora com os pés acorrentados,
quem adora quando a alma sangra, os que conhecem a verdadeira liberdade. A maioria de nós vê a noite como um fim, mas para quem tem fé, a noite pode ser o início de um milagre. Paulo e Silas entenderam que a meia-noite não era o pior momento, era o momento exato para ativar o céu, enquanto os outros prisioneiros talvez estivessem amaldiçoando, chorando ou dormindo em aflição. Paulo e Silas estavam fazendo algo completamente diferente, fazendo a prisão inteira escutar o som da fé, e o que acontece em seguida é poderoso. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Versículo 26. Veja, eles não pediram portas abertas, eles apenas louvaram, e o céu respondeu. Há algo aqui que talvez você nunca tenha percebido. Foi à meia-noite que Deus agiu, quando tudo parecia parado, quando todos estavam adormecidos, quando a esperança humana já tinha se encerrado. O louvor ativou o impossível. Essa história tem uma mensagem direta para você. A meia-noite da sua alma não é o fim, é o momento do milagre. Você pode estar indo dormir com a sensação de prisão, com correntes invisíveis, cansado, ferido, calado pela vida, mas o Espírito Santo está te convidando a mudar sua postura hoje. Antes de dormir, louve, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja um sussurro, mesmo que sua voz não saia. Louve. A adoração na escuridão é o maior ato de fé, e quando você canta no meio da dor, o céu se move, a terra treme, correntes se quebram, portas se abrem, e veja o detalhe final. Foram soltas as prisões de todos. O louvor de dois libertou todos os que estavam ali. Isso quer dizer que o seu louvor pode libertar outros, pode alcançar sua casa, seus filhos, seus vizinhos, seus familiares. O que você libera, no secreto da sua madrugada, pode transformar o ambiente ao seu redor. Você não precisa gritar, mas precisa abrir o coração. Deus está atento ao seu louvor noturno, e Ele vai responder. Hoje, antes de dormir, experimente adorar, cante um hino, fale palavras de gratidão, e ore como Paulo e Silas oraram, não pedindo libertação, mas glorificando por já serem livres em Cristo. Comente agora com fé: eu louvarei mesmo na escuridão. Essa frase é um sinal de que você entendeu o poder que tem um lembrete ao céu e ao inferno, de que você não se curva ao desespero, você se curva em adoração. E se ainda não curtiu este vídeo, este é o momento. Seu like é como um eco da adoração. Ele faz essa mensagem chegar onde precisa, é parte da missão. No próximo bloco, vamos entender como Jesus enfrentou sua noite mais escura no Getsêmani e o que ele nos ensinou sobre entregar tudo ao Pai antes de dormir. O Getsêmani, quando Jesus entregou sua angústia ao Pai. Havia uma noite em que até Jesus sentiu o peso esmagador da alma na véspera da crucificação. No jardim do Getsêmani, encontramos o Filho de Deus fazendo algo que talvez você também esteja tentando fazer, agora lidar com uma dor que parece insuportável. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Não era medo físico, não era insegurança humana, era algo muito mais profundo, uma tristeza da alma que tocava a morte. Jesus sabia que a cruz viria, sabia da traição, do abandono, da dor, da solidão. Ele também sabia que o mundo inteiro estava sobre os seus ombros, e ainda assim, naquela noite escura, ele não correu, não se calou, não se isolou. Ele orou, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Você consegue sentir o peso disso? O próprio Jesus, que era totalmente Deus e totalmente homem, teve uma noite em que precisou entregar tudo, e não foi uma oração tranquila. A Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Lucas 22:44.
Isso nos ensina algo precioso. Não existe vergonha em sentir angústia, mas existe poder em saber a quem entregar a oração do Getsemane. É a oração do esgotamento, a oração de quem está no limite, mas é também a oração da rendição total. Quantas vezes você tenta dormir, mas o coração está em agonia? Você tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro sua alma está gritando. Você até ora, mas suas orações não passam de frases decoradas, sem entrega real. Hoje Jesus te convida a fazer diferente. Não esconda sua dor. Entregue ele, entende. Ele passou por isso. Ele sabe o que é ter uma noite onde parece que a morte está por perto, mas ele também sabe que a resposta não está em fugir, está em se render. Quando Jesus diz, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, ele está abrindo o caminho para o verdadeiro descanso, porque o descanso só é possível quando há confiança total na vontade de Deus. Você pode estar enfrentando algo que parece impossível de suportar, mas se Jesus confiou no Pai, você também pode. Hoje, antes de dormir, ajoelhe-se mesmo que por um minuto fale com o Pai. Diga o que dói. Peça para que, se possível, o cálice passe, mas acima de tudo, diga, seja feita a tua vontade, porque é nessa entrega que a paz virá. Não a paz do mundo que depende das circunstâncias, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento. Comente agora como ato de fé, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Essa frase curta, mas poderosa, é uma chave espiritual, uma senha de rendição, uma marca de maturidade espiritual. Escrevê-la é dizer, Pai, eu confio no teu plano mesmo quando não entendo o teu silêncio. E se você ainda não curtiu este vídeo, saiba que seu like pode levar essa palavra ao coração de alguém que também está em seu próprio Getsemane. Ajude outros a encontrarem descanso através da rendição. Próximo bloco. Vamos mergulhar em um salmo que revela o poder da voz de Deus nas noites mais escuras e como o próprio Davi encontrou alívio nas promessas divinas, enquanto o mundo ao seu redor desabava o sussurro de Deus nas noites de Davi. Quantas vezes você deitou à noite esperando apenas esquecer a dor por algumas horas? Quantas vezes desejou que o sono apagasse os pensamentos, mas tudo o que encontrou foi um turbilhão silencioso de preocupações? Davi conhecia bem essa realidade, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem perseguido, injustiçado, traído muitas vezes sozinho. Davi escrevia salmos entre guerras e fugas, e foi nesses momentos que ele revelou um segredo espiritual. Deus fala à noite no Salmo 16, 7, ele declara, bendirei ao Senhor que me aconselha até durante a noite o meu coração me ensina. Davi entendia algo que poucos percebem. A noite não é um tempo morto para o Espírito Santo, pelo contrário, é um tempo onde Deus pode sussurrar com mais clareza, porque o mundo está em silêncio, enquanto todos dormem, enquanto as luzes se apagam, enquanto não há distrações. O Espírito de Deus se move. Davi ouvia conselhos do Senhor em seu íntimo mesmo durante a noite. Isso significa que ele não apenas orava antes de dormir, ele mantinha o coração aberto durante o descanso. É como se a alma continuasse em comunhão, mesmo quando o corpo repousava. Hoje, você pode fazer o mesmo. Não importa o que esteja tirando sua paz. Não importa o tamanho da angústia. Se você silenciar tudo ao seu redor, pode começar a ouvir o que realmente importa, a voz de Deus. Mas há um passo anterior, a confiança no mesmo salmo. Davi diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. Versículo 8. Você só consegue descansar quando confia que Deus está no controle. Até quando você dorme, só consegue ouvir o sussurro de Deus à noite. Quando decide calar o grito da ansiedade, talvez o problema não seja o travesseiro, nem o cansaço físico, nem a rotina. Talvez seja apenas uma mente que ainda não aprendeu a repousar no cuidado do Pai. Mas isso muda hoje. Faça como Davi. Antes de deitar, fale com Deus, não apenas em palavras, mas com o coração. E depois confie.
Deixe que ele ministre ao seu espírito. Peça que ele te aconselhe, no silêncio, e você verá que a noite, ao invés de inimiga, se tornará santuário. Você será surpreendido com revelações, com respostas com paz sobrenatural. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você permitiu que a presença de Deus tomasse o lugar da preocupação. Comente agora com fé: Senhor, fala comigo nesta noite. Escreva isso como um convite, como uma declaração de fé, como uma entrega seu. Comentário é também uma arma espiritual, uma declaração ao mundo invisível de que seu coração pertence a Deus. Mesmo durante o sono, dê seu like. Agora é mais que um gesto, é uma forma de espalhar esse sussurro divino a outras almas que estão sufocadas pelo silêncio da noite. E no próximo bloco vamos estudar como o salmista no Salmo 91 encontrou o descanso debaixo das asas do Altíssimo, e como você pode se esconder ali também mesmo enquanto dorme. O abrigo secreto do Salmo 91. Existem noites em que parece que o mundo está contra você, onde cada sombra se torna uma ameaça, onde até o silêncio parece pesado nessas noites. Tudo o que sua alma deseja é abrigo, um esconderijo, um lugar onde o medo não possa te alcançar. O Salmo 91 começa com uma promessa que é exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Versículo 1. Mas o que é esse esconderijo? Não é um lugar físico, não é um templo, uma igreja, um quarto escuro. O esconderijo do Altíssimo é um estado de intimidade, é o lugar onde só entra quem confia, é onde o coração vai, quando já não tem força para lutar, mas ainda tem fé para se render. É ali debaixo das asas do Senhor que o verdadeiro descanso acontece. Veja o versículo 5. Não temerás os terrores da noite. Você percebe a palavra, reconhece que existem terrores noturnos, existem ataques que só vêm quando o mundo se cala, pensamentos que só surgem quando o barulho termina. Mas a promessa é clara: você não precisa temer o medo. É real, mas a presença de Deus é maior. Há algo no Salmo 91 que precisa ser entendido. Essa proteção é para quem habita, não para quem apenas visita habitar. É permanecer, é fazer da presença de Deus sua casa, sua rotina, sua prioridade. Inclusive antes de dormir, quando você entrega suas preocupações a Jesus à noite, não está apenas se acalmando, você está se abrigando, está se envolvendo sob uma cobertura invisível, mas poderosa, uma sombra que não apenas te esconde, te sustenta. E o versículo 11 reforça essa promessa: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, inclusive no caminho do sono. Sim, existem anjos designados para te guardarem. Enquanto você dorme, você pode ter sofrido com pesadelos, pode ter acordado com opressões, pode ter sentido presença de medo no escuro, mas isso não é seu fim. Hoje, pela palavra, você pode declarar que sua casa está sob nova direção espiritual. Jesus é o Senhor da sua noite, e sob a sombra do Onipotente, nenhum mal te alcançará. Antes de deitar, hoje leia o Salmo 91 em voz alta. Ore pedindo abrigo. Peça ao Espírito Santo para te envolver com essa sombra santa e durma sabendo que você não está sozinho. Você está escondido, guardado, protegido. Comente agora com fé: eu descanso à sombra do Altíssimo. Essa frase não é apenas simbólica, é espiritual. Ao escrevê-la, você está declarando abrigo, está afirmando que o medo não tem mais espaço, que o inimigo não pode tocar em você enquanto dorme. E se ainda não deixou seu like, este é o momento. Faça disso parte do seu propósito. Você está ajudando essa palavra a ser uma sombra sobre muitos corações aflitos. Está espalhando abrigo espiritual para quem mais precisa. No próximo bloco, vamos mergulhar na história da mulher sunamita e o poder do quarto profético, um lugar preparado onde milagres acontecem até quando tudo parece adormecido. A mulher sunamita e o quarto do milagre, em meio à rotina dos dias e ao peso das noites. Existe um gesto silencioso que move o céu,
Preparar espaço para Deus em 2 Reis 4, 8-37. Conhecemos a história da mulher sunamita, uma mulher de fé refinada, mas discreta. Ela não realizava grandes feitos públicos, ela não subia em altares nem fazia discursos, mas ela fez algo que mudou tudo. Preparou um quarto em sua casa para o profeta Eliseu. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E será que vindo ele a nós para ali, se recolherá? 2 Reis 4, 10. Ela não sabia o que estava construindo. Ela achava que era apenas hospitalidade, mas na verdade, ela estava preparando um espaço para o milagre. Esse quarto simples e pequeno se tornaria um lugar de visitação divina. E essa é uma lição poderosa. Quem cria espaço para a presença de Deus, em sua casa também cria ambiente para que os milagres aconteçam. Você já pensou que o seu quarto pode se tornar esse lugar? Você já pensou que ao entregar suas noites a Jesus, ao orar, antes de dormir, ao separar minutos para louvar e meditar, você está construindo um quarto profético? A mulher sunamita não tinha filhos. Era uma dor oculta, uma ferida antiga, mas nunca exigiu nada de Deus. Apenas preparou o espaço, e foi exatamente nesse quarto que o impossível aconteceu. O profeta profetizou: por este tempo determinado no ano que vem, abraçarás um filho. Versículo 16. O milagre veio em silêncio, veio no quarto, veio no descanso, veio onde havia espaço para a fé. Talvez você ache que nada acontece na sua vida, porque não vê o céu se mover, mas talvez seja porque ainda não construiu o quarto, ainda não separou o tempo, ainda não limpou o espaço, ainda não ofereceu a cama, a mesa, o candeeiro da comunhão noturna. Hoje você pode começar. Seu quarto pode ser comum, mas o que você faz nele o torna sagrado. A oração que você faz antes de dormir é o tijolo da fé. O louvor que você entoa no silêncio é o candeeiro aceso. A Bíblia sobre o criado mudo é a mesa da palavra. Seu travesseiro se torna altar. A mulher sunamita viu seu maior milagre nascer no lugar que ela preparou com fé, e mais ainda, quando o filho dela morreu. Repentinamente, foi nesse mesmo quarto que ele foi ressuscitado. O quarto do milagre também se tornou o quarto da ressurreição, porque onde há espaço para Deus, a morte não tem poder final. Você está entendendo? Seu quarto, sua noite, seu descanso podem ser altar de renovo. Comente agora com fé: meu quarto é um lugar de milagres. Essa frase é mais do que bonita, ela é profética. Você está declarando que seu lar, sua cama, sua madrugada estão consagradas, que seu espaço é santo, que sua entrega vai gerar vida. Dê seu like. Agora faça isso com a consciência de que você está estendendo esse quarto profético a outras casas, a outras pessoas que nem sabem que podem ser visitadas por Deus enquanto dormem. E prepare-se. No próximo bloco, vamos meditar sobre o Salmo 121 e descobrir que existe um Deus que não dorme e que vela sobre você noite e dia. O Deus que não dorme. Salmo 121. E a vigília eterna. Você já deitou com medo de fechar os olhos? Já sentiu que ao adormecer ficaria vulnerável demais? Já pensou que enquanto você dorme, tudo pode acontecer? Se sim, essa mensagem é para você. O Salmo 121 traz uma das promessas mais reconfortantes para quem precisa descansar, mas se sente inseguro diante das pressões e ameaças da vida. E o versículo central dessa revelação é direto e poderoso: eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, 4. Você entende o que isso significa? Enquanto você precisa dormir, ele não precisa. Enquanto seu corpo precisa descansar, sua alma pode repousar tranquila, porque há um Deus que está sempre de vigia. Esse salmo foi escrito como cântico de confiança. Os peregrinos o entoavam a caminho de Jerusalém, enfrentando perigos, montanhas e incertezas. Eles sabiam que precisavam de um protetor que não os abandonasse nem por um segundo.
E essa é a verdade eterna que atravessa os séculos e chega até você hoje. Deus não cochila, Deus não se distrai, Deus não descansa enquanto você descansa. Ele te guarda, e não apenas guarda o seu corpo, mas guarda a sua alma. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Versículo 8. Essa promessa cobre toda a sua existência, inclusive o momento do sono, enquanto você se entrega ao descanso. Ele está em pé, enquanto você silencia sua mente. Ele comanda os exércitos celestiais, enquanto seus olhos se fecham. Os dele continuam atentos a cada detalhe da sua vida. Muitos perdem o sono por medo do que pode acontecer enquanto estão dormindo. Mas quando você entende essa verdade, o medo perde o poder. Sim, existem inimigos, existem ameaças, mas acima deles está o guarda de Israel. Aquele que não falha, não some, não abandona. Ele está à sua direita, no versículo 5, o que, na linguagem bíblica, representa proteção constante, ativa, presente. Você pode descansar mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que os diagnósticos sejam sombrios, mesmo que sua mente esteja em guerra. Você pode descansar, porque ele não dorme antes de dormir. Hoje, leia o Salmo 121 em voz alta, releia, sinta, proclame, transforme essa leitura em escudo, em verdade que acalma, e depois, ao se deitar, feche os olhos com uma oração simples. Senhor, eu durmo porque confio que o Senhor vela por mim. Comente agora com fé. Enquanto eu durmo, Deus vela por mim. Escreva isso como um ato de rendição, como uma declaração profética, como quem diz: eu não preciso controlar a noite porque o céu está no controle. Dê seu like agora. Com esse gesto você ajuda a palavra a alcançar quem está dominado pela insônia, pelo medo, pelo cansaço espiritual. Você pode ser o canal de um sono restaurador para outra vida. No próximo bloco vamos refletir sobre José, um homem que recebeu direção divina enquanto dormia, e como os sonhos de Deus ainda são meios pelos quais ele nos guia em meio às noites escuras. José, quando Deus guia através dos sonhos, há noites em que você não apenas deseja descansar, mas também entender. Você fecha os olhos e o corpo repousa, mas sua alma continua procurando respostas. O que eu devo fazer? Qual caminho seguir? Como resolver isso? Senhor, essas perguntas já foram suas. Então você precisa conhecer, ou relembrar, com olhos espirituais a história de José, o esposo de Maria, em Mateus 1, 18-25. José vive um dos maiores dilemas de sua vida. Sua noiva está grávida, e ele sabe que o filho não é seu. Ele pensa em deixá-la em segredo, tentando ser justo e misericordioso. Sua mente está cheia. Ele provavelmente não consegue dormir com tranquilidade, mas é no sono, quando ele finalmente se entrega ao descanso, que o céu se abre, e projetando ele, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor. Mateus 1, 20. Você percebe o que Deus fez? Ele não interrompeu José em meio ao caos do dia. Ele esperou o momento de silêncio, o momento do sono, e falou. José recebeu revelação clara, direção específica, orientação sobrenatural, tudo em um sonho. E isso não aconteceu apenas uma vez em Mateus 2:13. Outro sonho, depois em Mateus 2:19-20. Mais um sonho. José era guiado por Deus enquanto dormia. Essa não é uma exceção. É uma manifestação do cuidado contínuo do Senhor com aqueles que confiam. E isso pode acontecer com você. Talvez você ache que seus sonhos são aleatórios ou que dormir é apenas desligar, mas a verdade espiritual é que o sono é território, onde Deus também age, se sua mente estiver rendida e seu coração aberto. O Senhor pode falar, Ele pode te dar ideias, direções, confirmações, pode te visitar com visões, com paz, com revelações. Não se trata de misticismo, trata-se de relacionamento. Deus quer te guiar, mas às vezes Ele precisa que você pare de tentar entender tudo e apenas descanse. José não tentou resolver tudo no grito. Ele dormiu e Deus falou.
Hoje, antes de deitar, ore com fé. Senhor, fala comigo em sonhos como falaste com José, e depois durma não com ansiedade, mas com expectativa. Você não sabe o que o céu pode revelar, enquanto o seu corpo repousa. E mesmo que você não veja imagens claras, saiba, Deus está plantando direções no seu espírito. Às vezes, ao acordar, você terá paz, onde havia confusão, coragem, onde havia medo, clareza, onde havia dúvida, Isso também é uma resposta. Comente agora com fé, Senhor. Guia-me com tua voz enquanto durmo. Essa frase é uma rendição e um convite. Você está dizendo: não preciso mais carregar tudo sozinho. O Senhor é meu guia, até no descanso. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso. Agora é mais do que apoio. É semeadura. Seu like pode ser a ponte para que alguém hoje receba uma direção divina no sono. Seja instrumento no próximo bloco. Vamos mergulhar na história de Daniel e como a fidelidade a Deus trouxe paz mesmo em noites dentro da cova dos leões. Um ensinamento para quem tenta dormir cercado por ameaças invisíveis. Daniel, paz na cova dos leões. Há noites em que dormir parece impossível, não porque o corpo não esteja cansado, mas porque a alma está cercada por medos, por ameaças, por pressões. Há noites em que parece que os leões estão à sua volta, prontos para devorar sua paz. Daniel viveu uma dessas noites. Em Daniel 6, vemos um homem fiel, íntegro, comprometido com Deus, e ainda assim, lançado dentro de uma cova de leões famintos. Sua culpa, orar, ser fiel à sua fé, não se dobrar ao sistema. E foi justamente essa fidelidade que o levou ao que parecia ser o fim. Mas não foi o fim. Foi o cenário do milagre. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6:16. Veja, até o rei sabia que havia algo especial na fé de Daniel. Mas o que me chama a atenção não é apenas o livramento, é o fato de que Daniel passou a noite inteira ali e dormiu sim. Ele dormiu entre leões, dormiu onde nenhum humano sobreviveria. Acordado, dormiu porque quem confia em Deus não é ameaçado, nem pelo rugido mais feroz. A Bíblia não nos relata que Daniel passou a noite gritando, chorando em pânico. Pelo contrário, ao amanhecer, o rei corre e grita a Daniel: servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, podido livrar-te dos leões? E a resposta de Daniel revela tudo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Versículo 22. Você percebe a profundidade disso? Daniel entrou naquela cova com fé, e enquanto dormia, Deus enviava anjos. Enquanto o mundo via perigo, Daniel experimentava paz. Enquanto a lógica previa morte, Daniel encontrou descanso. Isso é possível para você hoje. Talvez você esteja rodeado por situações ameaçadoras. Talvez a noite seja para você como uma cova escura, solitária, cheia de ruídos assustadores. Mas a fidelidade que você cultiva durante o dia se transforma em proteção durante a noite. Daniel não buscou paz na hora do perigo. Ele vivia com Deus antes do perigo chegar. Ele orava, ele confiava, ele conhecia o Deus que podia fechar bocas de leões visíveis e invisíveis. Hoje, Deus quer fazer o mesmo por você. Se sua fé está sendo provada, se você se sente perseguido, incompreendido, cercado, saiba que existe uma paz que não depende das circunstâncias. Existe um sono possível, mesmo em covas. Existe proteção invisível, mesmo quando os olhos veem ameaças antes de dormir. Hoje, diga com fé: Senhor, fecha a boca dos leões ao meu redor, e depois durma, porque Deus ainda envia anjos, ainda guarda seus filhos, ainda honra os que o buscam. Comente agora com fé: minha paz está segura em Cristo mesmo entre leões. Declare isso como quem crê, como quem sabe que a noite não tem poder sobre os escolhidos do Senhor. E se ainda não deu seu like, este é o momento. Você pode estar salvando uma alma que se sente cercada.
que já não aguenta mais lutar sozinha. Leve essa paz até lá. Seja canal no próximo bloco. Vamos caminhar com os discípulos no caminho de Emaús e descobrir como a presença de Jesus aquece o coração até nas noites mais frias da alma. O caminho de Emaús. Quando Jesus caminha com o coração aflito, há noites em que não falta apenas o sono, falta sentido. Você deita e se pergunta: por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que eu me sinto tão vazio? É como se o chão tivesse sumido, como se os dias perdessem a cor e a noite se tornasse eterna dentro da alma. 2 discípulos viveram exatamente isso em Lucas 24, 13, 35. Lemos sobre o caminho de Emaús, um trajeto de dor, dúvidas e desilusão. Eles andavam desanimados, conversando sobre tudo o que havia acontecido com Jesus, a cruz, a morte, o fim das esperanças. Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que mesmo quando tudo parece perdido, Jesus ainda caminha ao nosso lado. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, 15. É isso mesmo. Jesus ressuscitado caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Estão tão tomados pela tristeza que não percebem a presença do Mestre ao lado. E aqui está uma verdade dolorosa e profunda. Muitas vezes, você também não percebe que ele está aí. Você olha para a sua noite escura e pensa que está sozinho. Você sente o vazio e acredita que ele se foi. Mas a realidade espiritual é outra. Jesus está mais perto do que você imagina. Ele caminha com você no meio da confusão, no meio das perguntas, sem resposta, no meio da saudade, da angústia, da alma fria. Jesus ouve a dor dos 2 discípulos, deixa que falem, que despejem a frustração, e então começa a revelar as Escrituras, começa a mostrar o plano por trás da cruz, começa a iluminar a noite deles com a verdade. E quando finalmente ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles dizem algo poderoso: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Lucas 24, 32. Você está entendendo o coração deles? Ainda estava queimando, mesmo quando a mente não compreendia, mesmo sem reconhecer. Eles estavam sendo tocados pela presença de Jesus, e isso pode estar acontecendo com você. Agora talvez você não veja milagres visíveis, talvez ainda tenha perguntas sem respostas, mas se você está aqui escutando esta palavra, saiba, Jesus está aquecendo o seu coração. Ele caminha com você, na dor, na dúvida, no luto, na confusão, na madrugada em que você acha que ninguém mais entende antes de dormir. Hoje faça um pedido. Jesus caminha comigo neste caminho escuro, e fique atento. Ele pode se revelar em detalhes simples, em uma lembrança, em uma paz que te visita de repente, em um versículo que brilha diferente, ou até em um sonho. Comente agora com fé, mesmo sem ver. Eu sei que Jesus caminha comigo. Essa frase é fé pura. É o tipo de declaração que o céu honra, que move os céus, que transforma a noite. Dê seu like. Agora leve essa chama até outros corações, gelados. Há milhares andando no caminho de Emaús, neste momento, achando que tudo acabou. Você pode ser o canal do recomeço deles. No próximo bloco, vamos refletir sobre a tempestade interior de Jonas e como, mesmo fugindo, Deus o alcançou com graça e trouxe descanso dentro do ventre de um grande peixe. Jonas, o descanso no ventre do caos. Há noites em que não conseguimos dormir, não porque o mundo está contra nós, mas porque estamos contra nós mesmos. Não é o medo do que virá, mas o peso daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A alma está inquieta não por causa das circunstâncias, mas por causa da consciência. Essa era a realidade de Jonas. Deus havia falado com ele. O chamado era claro, mas ele fugiu, escolheu o próprio caminho. Entrou em um navio para a direção oposta da que Deus ordenou, e ali, em meio ao mar, começou a colheita da sua rebeldia.
Mas há um detalhe intrigante e profundo nesse episódio. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, deitou-se e dormia profundamente. Jonas 1:5. Espere, ele dormia sim. Jonas dormia enquanto uma tempestade violenta ameaçava afundar o navio. Dormia enquanto marinheiros desesperados clamavam a seus deuses. Dormia porque o peso da culpa o anestesiava. Esse não era um sono de paz, era um sono de fuga. Quantas vezes você também já tentou dormir para esquecer? Quantas vezes deitou desejando apenas apagar, silenciar a voz da consciência? Quantas noites você usou o travesseiro como esconderijo da alma? Mas há algo que você precisa saber. Nem o porão mais profundo é capaz de esconder alguém de Deus. Deus permitiu a tempestade, não para punir Jonas, mas para resgatá-lo. A tempestade era graça disfarçada. O desconforto era misericórdia agindo. E quando Jonas é jogado ao mar, algo ainda mais extraordinário acontece. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 1:17. Você consegue imaginar esse lugar, escuridão total, cheiro de morte, barulho de águas, umidade e pressão. Mas ali Jonas acorda, ali Jonas ora, ali Jonas se rende, e é nessa escuridão claustrofóbica que ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Você percebe, Deus não apenas ouve do céu, ele ouve do ventre do caos, ele ouve da profundidade da vergonha, da culpa, do erro. Ele ouve de lugares onde ninguém mais ouviria, e ali Jonas descansa, não um descanso de fuga como antes, mas um descanso de entrega. Ele ora, ele reconhece, ele se curva então ao final, o peixe o vomita em terra firme. O descanso de Jonas nos ensina que não importa quão longe você tenha ido, Deus ainda te quer de volta, mesmo que suas noites estejam pesadas por arrependimentos. Saiba, há um lugar para descanso, se houver rendição antes de dormir. Hoje, não esconda o que você está sentindo, não tente apagar a dor com sono, transforme a dor em oração, fale com Deus, como Jonas falou, confesse e clame, e depois descanse, porque mesmo nas profundezas do abismo, o Senhor ouve. Comente agora com fé, mesmo no ventre do caos, Deus me ouve. Essa frase é sua bandeira de esperança, sua forma de dizer: eu não vou mais fugir, eu volto agora para os braços do Pai. Dê seu like. Agora essa mensagem pode alcançar alguém que está tentando dormir em fuga, alguém que está prestes a desistir, que se sente engolido pelas próprias escolhas. Você pode ser o instrumento do resgate no próximo bloco. Vamos olhar para Ana, a mulher de oração que em meio às lágrimas encontrou descanso, e como sua súplica silenciosa mudou sua história e sua noite. Ana, a mulher que descansou depois de chorar. Você já foi dormir com o travesseiro encharcado de lágrimas? Já tentou conter o choro para não preocupar quem está na casa ao lado? Já orou baixinho com o coração aos pedaços, como quem diz: Senhor, ou me responde, ou eu não aguento mais? Essa era Ana. Em 1 Samuel 1. Encontramos uma mulher aflita, estéril, humilhada, vivendo a dor do silêncio de Deus. Ela era esposa de Elcana, mas sua rival Penina a provocava todos os dias, porque ela não conseguia ter filhos, e ainda assim, Ana permanecia calada, até que uma noite tudo mudou. Ana entrou no templo, seu coração estava afogado em tristeza, mas algo dentro dela se recusava a aceitar o silêncio como resposta definitiva. Ela orou, mas não com belas palavras. Ela apenas moveu os lábios, somente se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. 1 Samuel 1:13. Ela chorava, desabava, e ali no chão do templo, rasgou sua alma diante de Deus, sem máscaras, sem fórmulas, sem fingimentos. Quantas vezes você tentou dormir com esse nó na garganta? Quantas noites sua alma quis fazer o que Ana fez, mas você não se sentiu digno de orar com tanta entrega?
pois Deus não rejeita os que oram com sinceridade. E naquele momento mesmo, sem palavras, o céu se abriu. O sacerdote Eli primeiro achou que ela estivesse embriagada, mas depois que ouviu, sua dor liberou sobre ela uma palavra profética: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 17. E aqui vem o que talvez seja o versículo mais importante desta história para você hoje. E o seu semblante já não era triste. Versículo 18. Ela ainda não tinha o filho nos braços. Ela ainda não tinha sinais visíveis de mudança. Mas algo dentro dela descansou. Ela chorou, orou e creu. E por causa disso, naquela noite, Ana dormiu diferente. Dormiu com paz. Dormiu com a certeza de que Deus havia ouvido. Dormiu com o coração restaurado, ainda que o milagre não tivesse chegado. Esse é o tipo de descanso que Jesus quer te dar hoje. Você não precisa dormir com tudo resolvido. Você só precisa dormir com o coração entregue como Ana. Se sua alma está pesada, se as lágrimas têm sido suas companheiras noturnas, não esconda. Ore mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja só você e Deus. Ore e depois creia, porque o descanso vem, não quando tudo muda, mas quando você decide confiar. Ana nos ensina que o alívio da alma vem antes da resposta visível, antes de deitar. Hoje, ore mesmo que em lágrimas, mesmo que com palavras confusas. Ore como Ana e depois durma, porque o seu Deus ouviu. Comente agora com fé: o Senhor ouviu meu clamor. Essa frase é fé pura, é descanso ativado, é o coração dizendo, mesmo sem ver, eu creio. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Há muitas Anas espalhadas pelo mundo chorando em silêncio. Você pode ser o canal para que elas saibam que não estão sozinhas. No próximo bloco, vamos refletir sobre o apóstolo Pedro e como ele conseguiu dormir profundamente na prisão mesmo à beira da morte, confiando que o Senhor ainda era Deus mesmo. Ali, Pedro, o sono da confiança, à beira da morte. Você já se deitou com a sensação de que o amanhã pode não chegar? Já sentiu o peso de uma angústia tão grande que o sono parecia um luxo distante? Agora, imagine dormir, sabendo que está condenado à morte na manhã seguinte. Essa era a situação do apóstolo Pedro. Em Atos 12, Herodes havia matado Tiago, e como isso agradou aos judeus, mandou prender Pedro. Também ele seria julgado, e muito provavelmente executado no dia seguinte. Ele estava preso acorrentado, vigiado por soldados de todos os lados. Mas há um versículo que desafia toda a lógica humana. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados ligado com duas cadeias. Atos 12, 5, 6. Pedro dormia sim. Ele estava acorrentado, estava entre soldados, estava prestes a ser morto, mas ele dormia. Como é possível? A única explicação é fé. Pedro havia aprendido que quando o controle da vida escapa das mãos, a única resposta é descansar nas mãos de Deus. Ele não sabia que seria libertado. Não tinha como prever que um anjo viria, mas dormia porque confiava, porque já havia entregado tudo, porque entendeu que o medo do amanhã não pode roubar a paz do hoje.